palavra que Deus tem me dado para esse tempo é que quando a gente se posiciona, Satanás também se posiciona. E nós começamos este ano como igreja, como liderança, como pastores aqui neste lugar, mas também como autoridade no reino do Senhor, bem posicionados para que 2025 seja um ano de grande proveito para o reino do Senhor crescer através das nossas vidas. E, de repente, tudo começa a acontecer para tirar o nosso foco. Tudo começa a acontecer para nos tirar daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida, daquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida nesse tempo, nesse ano, nessa palavra profética. E aí, nós temos que guerrear, não com as nossas próprias armas, mas com armas espirituais. E hoje, a palavra que eu tenho é 4 conselhos para que nós venhamos a viver o tempo de oportunidade neste ano de 2025. E estamos sobre essa palavra, a palavra profética tão importante desse ano, tempo de oportunidade. Mas será que realmente todos vão viver esse tempo? Infelizmente, não. Infelizmente, muitos vão chegar no final do ano e dizer assim: essa palavra aí estava errado. Não, acho que o apóstolo Ricardo ele errou. Sabe por quê? Porque você não abriu os teus olhos para lutar com armas espirituais. Você não aproveitou a palavra profética liberada sobre a tua vida. Você não fez a sua parte para que esse tempo de oportunidade chegasse sobre a tua vida, chegasse sobre todas as áreas da tua vida. Então é por isso que hoje eu quero trazer esses 4 conselhos para que você realmente venha viver essa palavra profética durante esse ano de 2025. E o que é uma oportunidade? Uma oportunidade pode ser uma ocasião, pode ser um fato, pode ser um momento que se torna oportuno para que algo aconteça. Mas nem toda oportunidade é algo humano. Muitas oportunidades são sobrenaturais. E esse tempo, que é uma palavra profética, nós não estamos falando de oportunidades naturais que já iam acontecer na tua vida. Nós não estamos falando daquela promoção no teu trabalho que já faz 5 anos que te prometeram e você já sabe que vai ser no mês seguinte. Isso é uma oportunidade, sim, mas é uma oportunidade que já ia acontecer. Mas quando há uma palavra profética liberada, nós temos que aumentar a nossa expectativa, porque é algo que vem de Deus, é algo que vem do sobrenatural, é algo que no de repente vai acontecer. Porém, nós temos que estar atentos, porque a oportunidade, ela nem sempre é boa. E quando nós nos posicionamos, quando nós estamos declarando, é um tempo de oportunidade, Satanás, ele vai vir te oferecendo pratos parecidos. Coisas que até vão te parecer boas oportunidades, mas que na verdade vão te levar bem para longe daquilo que é o propósito real de Deus para a tua vida. É assim que Satanás funciona. Ele não inventa as coisas, ele copia e distorce. Então, tudo que você vê o reino das trevas usando a seu favor não foi inventado pelo reino das trevas. Satanás pega aquilo que Deus criou, distorce, oferece com uma cara bonitinha, nos faz parecer bom para nos ludibriar. Porque o ladrão, ou seja, o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Essa é a missão de Satanás. Então, diante de um tempo de oportunidade, vai haver as oportunidades vindas de Deus e vai também haver as oportunidades vindas do diabo, de Satanás. E agora, como é que eu faço para discernir? O que eu faço para realmente viver as oportunidades que vêm de Deus durante este ano de 2025? E antes de eu falar desses 4 conselhos que eu vou te trazer hoje, com base no livro de Efésios 5, do 15 ao 17, eu quero te contar uma historinha. Às vezes, quando a gente está vindo na igreja pelas primeiras vezes, às vezes quando a gente ainda está começando a caminhar nos caminhos do Senhor, a gente não entende muito
muito bem, né? Quando o pastor está pregando, a pastora está pregando e fala assim, mas tem o reino de Deus, tem o reino das trevas. A gente não entende. E às vezes a gente quer desfrutar do melhor dos dois mundos. Diz assim comigo, o melhor dos dois mundos não existe. Só existe dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas. O reino das trevas tem os seus princípios e o reino de Deus tem os seus princípios. Quando a gente quer viver o melhor dos dois mundos, nós estamos ainda sob a influência do reino das trevas. E para que você entenda, eu quero te contar uma historinha que eu ouvi há pouco tempo e fez muito sentido. E eu achei uma analogia muito legal para que nós venhamos a entender isso. Conta a história que tinha um homem, certa vez, que estava andando em cima de um muro muito grande, e aquele homem, ele andava ali na beira daquele muro, ia para um lado, ia para o outro, ia para um lado, ia para o outro, e de um lado do muro estava Deus, e daquele lado do muro Deus dizia para ele, vem para mim, vem para mim, vem para mim, e ele olhava para o muro e continuava caminhando ali naquele muro e seguia, e Deus continuava lá dizendo, vem para mim, vem para mim, vem para esse lado, vem para o lado de cá, vem para o lado de cá. E a pessoa continuava ali andando em cima do muro. E do outro lado do muro tinha Satanás. E o diabo estava lá com seus demônios, de bracinho cruzado, só olhando, acompanhando os passos dele naquele muro. E aquele rapaz, aquele homem, ele andava de um lado para o outro, em cima daquele muro, e Satanás só observava. Enquanto do outro lado do muro, estava Deus lá dizendo, vem, vem para esse lado, vem para esse lado, vem para esse lado. E daqui a um pouco, aquele rapaz se deu conta de uma coisa. Por que Deus está me chamando para ir para lá e o diabo está aqui só me acompanhando? E aí aquele rapaz disse assim, diabo, posso te fazer uma pergunta? E o diabo disse, pode. E aí ele perguntou, por que tu não está me chamando para ir para esse lado? E o diabo olhou para ele e disse, porque eu sou o dono do muro. Entenderam? Não existe meio termo. Ou a gente está de um lado, ou a gente está no outro. Quando a gente fica em cima do muro, ali também é reino das trevas. Quando a gente quer tentar desfrutar do melhor dos dois mundos, não, eu fico em cima do muro, porque daí eu posso pegar as bênçãos de Deus, mas eu também posso, né, viver um pouquinho aquele jeitinho brasileiro, aquelas coisas que não são tão lícitas assim, mas é que é um caminho tão fácil, um caminho tão prazeroso, e Satanás está lá, ó, só te acompanhando em cima do muro, e de vez em quando ele só te bate uma palminha e diz, ó, fica aí mesmo, fica nesse lugar. Porque enquanto tu está aí, tu está sobre o meu domínio. E eu não preciso fazer nada. Porém, quando você decide sair desse muro e dizer, tchau, Satanás, eu não quero mais estar no teu reino. Agora eu vou pular para o outro lado do muro e eu vou ficar lá com Deus. Aí Satanás diz, não. Agora tu saiu do meu domínio, agora eu vou me posicionar para te trazer de volta. E quando a gente se converte, é mais ou menos isso que acontece. Se você está ainda no início de vida de fé, se você tem conhecido Deus há pouco tempo, ou talvez você que veio aqui pela primeira vez, talvez você está percebendo isso na tua vida. Porque antes estava tudo bem, tudo maravilhoso. Eu começo a vir na igreja, conheço um Deus que é maravilhoso, um Deus que é bondoso, e do nada um monte de coisa começa a dar errado. É que você saiu de cima do muro. E agora você não está mais sob o domínio de Satanás. E agora ele está armando uma grande estratégia para te trazer de volta para cima do muro ou para o ladinho do muro dele. Entenderam? E com base nisso, quero te convidar agora a abrir a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. E nós vamos ler do versículo 15 ao 17. Efésios, capítulo 5, do 15 ao 17. Pode botar na tela aí para nós? E diz assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor.
Esse é o nosso texto base hoje. E desse texto eu extraí 4 conselhos para que nós venhamos a viver realmente um tempo de oportunidade neste ano de 2025. E o primeiro conselho diz assim comigo: tenham cuidado. Vira para a pessoa que está do lado aí e diz: tenha cuidado. E nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos ter cuidado. Porque nem toda a oportunidade é uma boa oportunidade. Nem toda oportunidade é uma boa oportunidade. E Provérbios 14:12, se quiser botar na tela, nós não vamos abrir para não perder mais tempo aqui, mas Provérbios 14:12 diz assim: há caminhos que ao homem parece bom. Algumas traduções dizem: há caminhos que ao homem parece reto. Outra tradução diz: há caminhos que ao homem parece direito. E aí o texto continua: mas o final deste caminho conduz à morte. Tem muitos caminhos que ao nosso olhar humano, que é corrompido pelo pecado, ao nosso olhar humano que nos engana, parece muito bom. Mas lá na frente a gente vai ver que esse caminho nos leva para um lugar de trevas. Que esse caminho nos leva para caminhos de morte, caminhos que não fazem prosperar, caminhos que não trazem bênção. E diante das oportunidades, nós temos que fazer escolhas conscientes de buscar, de dizer sim para aquelas oportunidades que são discernidas, que são o caminho de Deus. E a vida do crente não é fácil, gente. Porque normalmente o caminho mais fácil é o caminho errado. Sabe o caminho fácil? Sabe aquela promoção do trabalho que tu tem que passar por cima de alguém? No primeiro momento parece fácil, mas ali na frente não traz bênção. Sabe aquela oportunidade de comprar algo sem nota, que tu sabe que tu está fazendo uma coisa que não é lícita, que tu sabe que tu está fazendo uma coisa que é errada, mas é que todo mundo faz. Não, é que o governo é corrupto. Se ele é corrupto, tu não precisa ser. E o maior problema do governo ser corrupto é porque os governantes são brasileiros, gente. Sai do meio do povo e antes deles serem governantes, eles já eram corruptos. Então, se nós queremos falar dos governantes, nós temos que olhar para nós mesmos e não dar os jeitinhos brasileiros. Mesmo que te pareça fácil, o certo é que é o caminho de bênção. Escolha o certo e não o fácil. Mesmo que o teu caminho seja mais longo, escolha o caminho que traz bênção, porque a bênção do Senhor não é momentânea. A bênção do Senhor é um caminho próspero, é um caminho que vai te trazer outras oportunidades. Sabe aquele dinheiro fácil, que é fácil de ganhar? Não sei se você já viu as pesquisas, mas a maioria das pessoas que ganham dinheiros fáceis, como loterias e prêmios milionários, que são instantâneos, acabam pobre novamente. Por quê? Porque a facilidade nem sempre é o caminho de bênção. Então, diante desse tempo de oportunidade, o meu primeiro conselho é: tenha cuidado. Tenha cuidado, porque nem toda oportunidade é uma boa oportunidade. E diante da palavra de Deus, nós temos que ser sábios e saber dizer não. E eu quero te dar 2 alertas para coisas que certamente você tem que dizer não. A primeira coisa que você tem que dizer não é quando a oportunidade vai ferir princípios do reino de Deus. Se a oportunidade fere princípio, você não precisa nem orar para saber se é da vontade de Deus. Você já diz não. Mesmo que doa. Que dói, gente. Dói dizer não para aquela coisa que aos teus olhos te parece tão legal, mas olha só, pastora, é que aqui eu vou comprar essa coisa aqui que, olha só, mas é que todo mundo faz. É difícil dizer não. Mas se você sabe que essa oportunidade fere qualquer princípio do reino de Deus, você já sabe qual é a resposta que você tem que dar e você tem que ter coragem para isso. E a outra coisa que você tem que ter coragem para dizer não é quando a oportunidade te afasta de Deus. Todos os caminhos que te afastam de Deus, eles não são bons caminhos. E o que eu estou falando sobre isso? Sabe aquela grande oportunidade de um emprego que você vai ganhar 50 pila a mais para trabalhar todas as noites e você nunca mais vai poder vir no culto? Isso não é uma boa oportunidade. Por quê? Porque ela te afasta de Deus.
E eu não estou dizendo também que você não pode trabalhar de noite, tem várias pessoas que trabalham, mas eu estou te dizendo que nesse tempo, que é um tempo de oportunidade, que há esse discernimento profético, nós temos que ter cuidado em estar discernindo, porque Satanás vai te oferecer pratos parecidos, e às vezes vai te parecer uma baita oportunidade você trabalhar todos os domingos à noite. Mas quando você menos perceber, a tua oportunidade vai se tornar num caminho de morte. Vai se tornar num caminho de morte. Eu não estou falando de morte física, eu estou falando de morte espiritual. Porque Satanás vai te isolar. E quando ele te isola, você se torna presa fácil. E aí ele vai acabar com a tua comunhão com Deus. Então seja esperto, tenha cuidado. Prefira as coisas que são eternas, ao invés das coisas que são momentâneas. Se a oportunidade te parece boa, mas é apenas um momento, mas vai te tirar da eternidade, ela não é uma boa oportunidade. Bem pelo contrário, ela é uma oportunidade que Satanás está abrindo para que você venha ficar confundido e para que você venha não desfrutar da bênção que o Senhor tem para a tua vida. Então, meu primeiro conselho é tenha cuidado. Tenha cuidado. Meninas e meninos, é um tempo de oportunidade. Você que não casou ainda, é um tempo de oportunidade. Mas não é na primeira piscada. Não é no corpinho mais bonito. Não é em quem está mais disponível. É naquele que agrada o coração do Senhor. Não escolha o caminho mais fácil. Escolha o caminho que vai te trazer bênção até a eternidade. E o meu segundo conselho diz assim comigo: busque sabedoria. Diz para alguém aí, busca sabedoria. Que conselho a gente dá de graça, tá? Que é isso que a palavra de Deus nos instrui. Conselhos da palavra a gente dá de graça. Então, meu segundo conselho é, busque sabedoria. E Tiago 1, 5 e 6 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, a primeira coisa dentro desse ponto é que você tem que orar por sabedoria. Nós temos que pedir sabedoria. Você tem orado por sabedoria? Sabedoria não é só conhecimento. Sabedoria não é só experiência. Sabedoria é algo que junta todas essas coisas e te leva para caminhos bons. E a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. Então, se você quer viver um tempo de oportunidade de 2025, comece a orar para Deus. Senhor, me dá mais sabedoria. Que eu venha ser sábio nas minhas tomadas de decisão. Que eu não venha ser influenciado por qualquer coisa. Como continuação do texto ali diz, que eu não seja levado pelas ondas, mas que eu venha ter sabedoria para discernir aquilo que são os teus caminhos para a minha vida. E o segundo conselho, dentro desse tópico aqui, o coração do homem é enganoso. Não é porque você sentiu no coração que você tem que se atirar. Que o nosso coração sente um monte de coisa. E nós não somos obrigados a fazer tudo aquilo que o coração sente. Principalmente para os adolescentes aí, né? Que o coração sente, que é uma beleza. Gosta de um dia, no outro do outro. Isso é normal, faz parte da fase. Mas a Bíblia nos diz que o coração do homem, o nosso coração humano, quando fala o coração do homem, está falando de humanidade, ele é enganoso porque ele é corrompido. Então, nós não podemos simplesmente decidir com base naquilo que o nosso coração está dizendo. Mas, em contraponto, a palavra de Deus também diz que a paz deve ser o árbitro nos nossos corações. Então, o meu conselho dentro disso é o seguinte: se tu não teve paz no teu coração, certamente você já sabe que a resposta é não. Então, ai Senhor, eu quero aquela oportunidade de emprego, eu quero largar o meu emprego por algo novo, por algo melhor. Será que é da tua vontade? Lá no fundo, tu está sentindo que aquilo ali não está te trazendo paz, aquilo ali está tirando teu sono, aquilo ali não está te fazendo bem. Você não precisa continuar orando, você já sabe, se não tem paz, não é de Deus. Mas agora, se tu está assim,
Ai, mas é que eu vou ganhar muito mais do que antes. Não, é que eu vou ter que trabalhar todas as noites, não vou poder mais estar na célula, não vou poder mais liderar, não vou poder estar nos cultos, mas eu vou ganhar bem, pelo menos. Lembre-se, o coração do homem é enganoso. Então, o nosso coração, ele serve tanto como um juiz para Deus falar conosco e nos dar orientação sobre qual caminho ir, mas o nosso coração também, corrompido pelo pecado, pode nos levar a fazer burrada, nos fazer coisas que vão nos levar para longe dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Então, o segundo conselho é: peça a Deus sabedoria. Peça a Deus, porque Ele dá livremente. E essa sabedoria não é para te ser o homem mais sábio dessa terra, mas é para que você possa discernir qual é a vontade do Senhor para a tua vida neste tempo. E o terceiro conselho diz assim comigo: aproveite ao máximo cada oportunidade. Aproveitar ao máximo cada oportunidade. Eu quero te dizer que diante desse tempo profético existem 3 tipos de pessoas. E Deus está dizendo o seguinte para ti. Recebe essa palavra agora. A oportunidade vai aparecer. Recebe essa palavra aí, gente? Tá? Quem recebe aí se expressa. Vou de novo para dar uma outra chance. Em 2025, as oportunidades elas vão aparecer. Amém? Recebeu? Então agora melhorou. Diante dessa palavra liberada, e essa palavra está liberada profeticamente sobre a tua vida, tem 3 tipos de pessoa. Tem aquela pessoa... Dani, me dá uma cadeira ali. Sobe uma cadeirinha aqui para mim. Tem aquela pessoa que ela vai dizer assim: é um tempo de oportunidade, mas acho que não é para mim. Eu vou ficar aqui reclamando, eu vou continuar aqui só murmurando, vendo todo mundo receber suas oportunidades e eu vou seguir a minha vida como antes. Porque não é para mim, eu acho que eu ainda não estou preparado. Sabe aquela pessoa vítima? E infelizmente está cheio de gente que só se vitimiza, reclama de tudo e de todos e nunca faz nada de bom para melhorar. Espero que essa pessoa não seja você, amém? Agora melhorou. Tem esse tipo de pessoa. E essa pessoa vai chegar no final de 2025 e vai olhar para trás e dizer assim: foi errada essa palavra. Não foi errada a palavra, é você que está errado. Entendeu? Mas aí tem um segundo tipo de pessoa. Tem aquela pessoa que vai dizer assim: não, eu creio, eu recebi lá, a pastora falou que vai vir a oportunidade, eu recebi. Então eu vou sentar aqui e vou ficar esperando. Vem oportunidade, vem oportunidade, vem oportunidade. Espero que você também não seja essa pessoa. Já ouviu aquele ditado gauchês? Inventei agora. Não existe esse dialeto. Ou melhor, existe, né? A gente sabe. Que diz que cavalo encilhado... Você sabe o resto? Cavalo encilhado só passa uma vez. E sim, essa pessoa que fica sentada aqui esperando a oportunidade, talvez ela vai ver o cavalo encilhado passar, mas vai passar tão rápido que não vai dar tempo de pegar. Entendeu? É que nem a pessoa que tem que pegar o ônibus, que tem o horário do ônibus. Aí tem aqueles ônibus que só tem um horário no dia. Tem gente que pega ônibus que só tem um horário? Não? Antigamente tinha, agora tem mais horários, né? E agora, se o ônibus não passa, tu pega o Uber. Mas antes, tu ia para a parada. Se tu chegou 1 minuto depois, perdeu. Perdeu. Tem gente que no ano da oportunidade vai ficar assim. Vai ficar sentado esperando a oportunidade. E não é que ela não vai chegar. É que não vai dar tempo de tu pegar. É que ela vai passar tão rápido que talvez tu não esteja preparado. É que quando tu te levantar para pegar outro, já vai ter pulado no cavalo. Porque essa é a analogia do cavalo encilhado. Não sei se você já sabia disso, mas eu pesquisei sobre essa analogia e diz que o cavalo, quando ele está encilhado, ele vem correndo e quem pula primeiro nele é que vai. Então, não seja a primeira pessoa que é aquela que acha que não é para ti a oportunidade que vai vir. Não seja também a segunda pessoa
que vai ficar sentada esperando a oportunidade chegar. Porque se você for a segunda pessoa, talvez até você vai conseguir uma oportunidade, mas a tua chance é muito pequenininha. Mas que em 2025 você seja o terceiro tipo de pessoa. Aquela pessoa que faz a oportunidade chegar. Aquela pessoa que corre atrás da oportunidade. Aquela pessoa que vai aonde a oportunidade estiver. Que vai fazer tudo que tiver ao seu alcance para que a oportunidade não passe. E aí eu me lembro da história de Zaqueu. Vocês sabem a história de Zaqueu? Zaqueu, ele era mal visto pela sociedade. Zaqueu, ele era um cara que diante da sociedade ele era mal visto. E além disso ele ainda era baixinho. E imagina que você ficou sabendo que Jesus ia passar perto da onde tu estava. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Ele ficou sabendo que Jesus estava passando perto. E ele olhou e disse: eu não posso deixar essa oportunidade passar. Eu não vou deixar a oportunidade de ver Jesus passar diante de mim, diante dos meus olhos. E mesmo diante das circunstâncias que eram completamente adversas, Zaqueu, ele pegou, foi lá e subiu numa árvore e chamou a atenção de Jesus. Ele foi atrás da oportunidade, ele correu atrás da oportunidade. Então, diz assim para a pessoa que está do teu lado: prepara os teus tênis para subir na árvore. Amém? Hoje, quando começou a chover, antes de começar o culto aqui, um monte de gente não veio no culto hoje. Perderam a oportunidade. Vocês entenderam? Porque diante de uma chuva, tem aqueles que têm a oportunidade de ficar em casa reclamando, tem aqueles que têm a oportunidade de vir para o culto ser abençoado. É nós que fazemos as oportunidades. A mesma crise que leva algumas pessoas a chorar é vista por outros como uma grande oportunidade para vender lenço. A mesma. Só que tem muita gente que fica chorando. Gente, tem muita gente que enriqueceu no Covid. Porque ao invés de ficar chorando, foi aproveitar a oportunidade. Não estou dizendo que a gente não pode se entristecer pelos mortos, não me entendam mal. Mas eu estou dizendo que às vezes é nós que temos que perceber a oportunidade e criar ela. E Deus está te dizendo: tem um caminho de bênção liberado, tem um caminho de oportunidade liberado sobre a tua vida em 2025, e você está sentado chorando, ao invés de estar comprando os lenços para vender. Então, que nesse tempo você se prepare para a oportunidade. Que você vai atrás da oportunidade, que você corra atrás das oportunidades. A oportunidade de Deus, as oportunidades de Deus, o de repente de Deus, ele pode acontecer em qualquer momento. Ele pode acontecer em qualquer dia. Pode ser no teu dia comum, no teu dia a dia. E sabe quem realmente vai desfrutar das oportunidades? Quem estiver mais preparado. Esteja preparado. E quando eu te falo isso, eu lembro que era sobre isso que eu ia pregar. Eu lembro do texto que fala sobre a multiplicação do azeite na botija da viúva. Vocês conhecem o texto da Bíblia? Não vou ter tempo para falar disso, talvez num outro momento eu fale. Mas em dado momento, uma mulher que estava passando necessidade junto aos seus filhos, ela chega no profeta e diz: eu não tenho nada em casa. E o profeta diz: o que tu tem? E ela diz: eu tenho só um pouquinho de azeite. E o profeta diz para ela: então vai e junta o maior número de botijas que tu conseguir, entra para tua casa, junta os teus filhos e derrama o azeite sobre as vasilhas que você tiver. E essa mulher, ela fez exatamente o que o Senhor fez, ela obedeceu. E num tempo de oportunidade, se Deus te dá uma direção, obedeça. Obedeça a direção que Deus está te dando, mesmo que seja difícil, mesmo que vai te custar algo, mesmo que você vai ter que dormir menos, mesmo que você vai ter que trabalhar mais, obedeça, porque tem bênção nisso. E aquela mulher, ela pegou, foi nas vizinhas, mandou os filhos nas vizinhas, juntou as vasilhas dentro de casa e fez exatamente o que o Senhor disse para ela. E ela pegou aquele pouquinho de azeite e começou a derramar. E aquele pouquinho de azeite começou a multiplicar. E a multiplicação, ela
encheu todas as vasilhas que ela tinha juntado dentro da sua casa. O Senhor proveu aquilo que ela precisava. Porém, a bênção do Senhor terminou quando? Quando terminou as vasilhas. Talvez o tempo de oportunidade vai chegar na tua casa, mas você não vai ter vasilha para o Senhor multiplicar, porque você não se preparou. Porque quando vai ter a promoção lá no teu trabalho, vai ter outro que vai estar mais preparado do que tu. Porque quando vai ter a bolsa da faculdade, você não estudou para a prova que tinha que fazer, e outro vai ficar no teu lugar, e depois você não pode reclamar com Deus. Por quê? Porque Deus está fazendo a parte dele, Ele está te dando a multiplicação. Quem não está juntando vasilha? Quem não juntou as vasilhas foi tu. Então, em 2025, viva como se tudo dependesse de ti. Faça tudo aquilo que está ao teu alcance e deposite toda a tua fé e toda a glória ao nome do Senhor. Porque isso é garantia de que o tempo de oportunidade vai chegar e que você vai ser abençoado. Cadê as tuas vasilhas? Começa a juntar vasilha. Começa a dar subsídio para que o Senhor possa multiplicar na tua vida. Começa a apresentar para o Senhor coisas que Ele pode usar para te promover. Coisas que você pode dizer: Senhor, olha só, eu sou o melhor da minha turma, eu tirei a melhor nota do Enem. Senhor, olha que eu estudei, eu me esforcei. Senhor, eu sou dedicado no meu trabalho, eu faço meu trabalho com excelência. Senhor, eu sou um ótimo líder. Senhor, eu tenho me dedicado às tuas escrituras. Eu tenho me dedicado, Senhor, à leitura da tua palavra. Eu tenho me dedicado em oração, Senhor. Eis-me aqui, me promove. Vocês estão entendendo? E a oportunidade vai vir. Mas se você não fizer a sua parte, o Senhor vai estar dizendo: ó, eu quero multiplicar, o meu azeite está aqui. E você dizer: Senhor, me perdoa, mas eu não tenho vasilha. Eu nem esperava que eu ia estar falando tão fortemente hoje. Mas eu entendi que a palavra que eu tinha hoje era como uma palavra profética liberada nesse lugar. E eu espero de verdade que você receba. A mesma crise que leva algumas pessoas a chorar é vista por outros como uma grande oportunidade para vender lenços. Apresente os teus lenços diante do Senhor. Apresente as tuas vasilhas diante do Senhor. Se qualifique para a promoção que você tem buscado. Vá atrás. O apóstolo Ricardo tem um ditado que ele nos ensinou e que norteou, tem norteado toda a nossa vida. Quem está na frente, está na frente. Esteja na frente dos outros para que o Senhor possa te promover. Seja aquele que tem o maior número de vasilhas para que o Senhor possa te abençoar. Apresente para o Senhor o subsídio. Apresente para o Senhor o material para que Ele te promova. Existe uma palavra liberada sobre a tua vida. E o meu último conselho é: não seja insensato. Diz comigo: não seja insensato. Diz para alguém aí: não seja insensato. E pode te parecer muito óbvio, né? Que se a gente pede para Deus sabedoria, a gente não quer ser insensato. Não parece óbvio? E eu tinha até colocado inicialmente que eram só 3 conselhos. Mas quando eu fui refletir nessa palavra insensato, a raiz dessa palavra está falando de insensatez, está falando de ser imprudente. E nesse ano você não pode ser imprudente diante das oportunidades que irão acontecer. E quando eu estou falando de imprudência, eu estou falando de ter bom senso. Bom senso, de não enfiar os pés pelas mãos. Porque assim, pode ser que aconteçam oportunidades que as portas já estejam abertas agora e você está discernindo algo de Deus. Mas quando a gente discerne a oportunidade, existe uma coisa bem importante a fazer. Perguntar para Deus quando aquela atitude deve ser tomada. Nós não podemos ser imprudentes diante das coisas. Nós temos que saber qual é o tempo. Eclesiastes 3, se você quiser ler em casa depois, diz que há tempo para todas as coisas. Há um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Então tem o tempo certo. Tem a coisa certa e tem o tempo certo. Diz comigo isso bem alto. Tem a coisa certa e tem o tempo certo. Diz assim: a coisa certa no tempo errado também é errado. E talvez você diz assim: não, mas o meu emprego não está bom. E está bom,
Talvez não esteja bom mesmo. E talvez Deus vai abrir uma nova porta. Mas não é agora. Deus não está te dando uma ordem direta e diz assim, vai lá agora e pede demissão. Tá entendendo? Você tem que saber qual é o tempo certo. Qual é o tempo certo? Muito obrigada, Bianca, porque só com água para me continuar falar. Qual é o tempo certo? Isso diz respeito a não sermos imprudentes. E eu já quero te ensinar um princípio dentro desse conselho. Termine bem todos os ciclos da tua vida. Termine bem todos os ciclos. Nós temos a tendência a terminar mal as coisas. E quando a gente vê, a gente tem um monte de coisa mal resolvida, deixada para trás, que está te impedindo, que está te fazendo peso de viver aquilo que está diante de ti. Gente, se tu vai sair da igreja, sai direito. Se tu vai sair do teu emprego, sai direito. Se tu vai sair de um lugar, sai direito. E às vezes, para você sair direito, você vai ter que perder. Talvez você vai ter que dizer para o teu patrão, tudo bem, eu abro mão do meu, sei lá, do meu benefício, de alguma coisa. Mas ali na frente, a tua escolha de fazer as coisas certas vai trazer bênção sobre a tua vida. Então, não seja imprudente. Faça as coisas direito. Não escolha o caminho mais fácil. O caminho mais fácil sempre é virar as costas. Mas o melhor caminho é você enfrentar aquilo que tem que ser feito para que o Senhor te abençoe. Porque senão um dia você vai ter que enfrentar o teu peniel. E vai doer. E talvez o Senhor vai ter que te ferir. Assim como foi com Jacó. Então faça as coisas direito. Converse, tenha conversas difíceis. Resolva aquelas coisas mal resolvidas. Para que os teus caminhos se prosperem, para que os teus caminhos estejam de bênção. Tem muito crente que não consegue orar na igreja, porque tem um monte de inimigo. Eu não entendo, gente, crente que tem um monte de inimigo. O meu inimigo é o diabo. Tem algumas pessoas que são usadas por ele. Tá entendendo? Mas se eu quero discernir com armas espirituais, eu tenho que enxergar com os olhos espirituais. Mas não. Tem crente que daí, não, é porque o meu patrão fez não sei o quê. Você não resolveu isso na sua vida. Você saiu de lá de mal com o teu ex-patrão e agora você não consegue um novo emprego. Agora você não consegue uma nova promoção. E aí, quando tu vê, tu está colhendo desgraça, tu está colhendo maldição, porque você não resolveu as coisas, porque você enfiou os pés pelas mãos, porque você fez as coisas certas, talvez, mas no dia errado, no momento errado. Então, não seja insensato, não seja imprudente. Busque em Deus o que fazer e quando fazer. Busque em Deus o tempo certo para todas as coisas. Tem o tempo certo para todas as coisas. E às vezes, não é o tempo que a gente acha bom. Às vezes demora um pouquinho mais do que a gente gostaria. Mas o tempo de oportunidade tem 365 dias. Se você enfiar o pé pelas mãos, talvez a tua oportunidade se torne maldição, simplesmente porque você não discerniu o tempo. Então, busque sabedoria para discernir o tempo correto para você viver a oportunidade que o Senhor vai liberar. Amém? Então, quero reforçar contigo meus 4 conselhos. Primeiro, tenham cuidado. Segundo, busque sabedoria. Terceiro, aproveite ao máximo cada oportunidade. E quarto, não seja insensato. Amém?